Olá, é uma alegria muito grande estar mais uma vez na sua casa para mais um Viva com Excelência. E hoje nós vamos bater um papo sobre política, fé cristã, meio ambiente, sustentabilidade. A gente vai bater um papo com o Marcos Custódio. Quero desafiar você a continuar conosco até o final, a ligar para alguns amigos, que eu tenho convicção que esse programa vai ser muito útil para você. Fique ligado nos avisos da Bethesda. "40 dias para descobrirmos o propósito da vida. 40 dias para servirmos a nossa comunidade. Venha descobrir que juntos somos melhores." Dia 19 de outubro tem início a nossa campanha 40 dias de comunidade. Todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Venha participar com a sua família. Mais informações em nosso site www.batistabethesda.org.br. 40 dias de comunidade. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda. Uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Viva com excelência. Hoje no Viva com Excelência, nós vamos bater um papo sobre fé cristã, política, meio ambiente, e nós vamos conversar com o Marcos Custódio, que ele tem trabalhado na consultoria, né, dessa questão de sustentabilidade, liderando algumas ONGs nessa área. Muito bom ter você aqui, Marcos, no Viva com Excelência. Querido Ricardo, é um grande prazer estar com vocês, estar aqui no programa Viva com Excelência, principalmente para a gente debater esses assuntos que são assim tão importantes para a realidade que nós estamos vivendo de país, né, e de democracia brasileira. Principalmente a questão, né, desse momento político que nós estamos vivendo e a questão ambiental. Eu acho que vai ser legal a gente falar um pouco, né? Falar sobre essa crise hídrica e mais algumas coisas aí. Marcos, fala um pouquinho do trabalho que você tem desenvolvido nesses últimos anos, essa área da sustentabilidade, para quem está em casa conhecer você melhor. Querido, gente, meu nome é Marcos Custódio, né? Eu trabalho há mais de 10 anos na área de meio ambiente e sustentabilidade. Fui um dos fundadores da organização chamada A Rocha. Essa organização ela é uma ONG cristã ambientalista internacional, que está no Brasil há 10 anos, mas já existe há mais de 30. E nos últimos anos eu estive envolvido com várias organizações, várias ONGs, principalmente trabalhando nessa área de terceiro setor, na área de sustentabilidade, na área de meio ambiente. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, e nós temos várias pautas, várias dificuldades, vários desafios. Então Deus tem me dado a oportunidade de estar em vários lugares do país para a gente poder empoderar pessoas, poder ensinar pessoas e principalmente começar a mudar um pouco da nossa realidade como país, como igreja também, né? E principalmente como cidadão, né? Como os brasileiros hoje cada vez mais entendem sobre cidadania e praticar essa cidadania. Marcos, antes da gente dar uma sequência, você que está em casa, esse programa a gente vai continuar na semana que vem, Sim. que o assunto é amplo. É verdade. Mas eu quero começar perguntando para você sobre política, de falar sobre política e fé cristã. Isso tem relação? Se mistura? Como é que é essa relação entre política e fé cristã? Ricardo, uma coisa que é legal a gente entender, que assim, não existe parte da sociedade no mundo que não está envolvido com política. Nós somos seres políticos. Como nós somos seres políticos? Quando a gente decide qual ônibus que a gente vai pegar,
qual a escola que nós vamos colocar o nosso filho, que cidade nós vamos morar, existem atos políticos. Ali nós estamos decidindo como cidadão. A história do cristianismo sempre foi uma história que se envolveu com política. Às vezes de uma forma positiva, às vezes de forma negativa, mas sempre houve a participação dos evangélicos, dos cristãos em política. Nós não podemos pegar um fato, uma parte da história, John Wesley. Né? John Wesley fez um trabalho missionário fantástico, que era um trabalho político, de política pública. Vamos abrir orfanatos, escolas, para quê? Para tirar crianças da miséria, da orfandade, né, do desespero. Então o início até mesmo do protestantismo no Brasil tem a ver com isso. Com certeza. A gente não pode esquecer que, por exemplo, os primeiros grupos de evangélicos que chegam no Brasil, eles começam a trabalhar com educação. Abre igreja e abre o quê? Escolas, porque no Brasil não havia escolas. Então nós não podemos esquecer que a igreja, ela constrói política. Política pública, não política partidária. Então acho que essa separação tem que ser feita. Exato. Quando a gente faz a pergunta, então, política e fé cristã, isso tem relação? Muita. Mas não fé cristã e política partidária. Estou usando essa expressão de uma forma assim, bem nítida, porque sempre que a gente pensa em política, a gente pensa em partido. E nós precisamos entender que política inclui os partidos, mas não é só os partidos. Uma das grandes discussões que nós temos no Brasil hoje é como que a gente pode construir política além dos partidos políticos. E essa é uma coisa muito interessante. Na Europa já existem essas construções, os Estados Unidos caminha para isso, e no Brasil também, porque política pública ela é uma política do Estado brasileiro, e não do partido fulano ou do partido Beltrano. E a igreja, ela precisa participar de política pública. Por quê? Quando a gente cuida da criança, quando a gente faz ação social cuidando da criança, nós precisamos criar uma política pública para cuidar do menor. Quando a gente cuida do meio ambiente, nós precisamos criar uma política pública para cuidar do meio ambiente. Vou fazer uma outra pergunta dentro disso. Sim. Que as opiniões são as mais variadas, Sim. é tabu, né? É verdade. Ou um paradigma, pode-se dizer isso. Qual é a grande responsabilidade do cristão? Falando do cristão, sei que pode ser para quem está em casa, tem pessoas, o cristão evangélico, isso é um programa evangélico, quando a gente fala sobre esse assunto, ele deve se envolver? Porque o paradigma está aí. Não, negócio de crente não pode se envolver com política. Ricardo, vamos voltar um pouquinho na história, entender assim, quando a gente teve a ditadura militar, e ela fez 50 anos esse ano, e a expressão é ditadura, não podemos falar que houve revolução, nós tivemos um golpe de Estado, isso tem que ficar claro. Uma das coisas que foram colocadas foi a suspensão das liberdades. E uma das coisas que a ditadura fez foi um acordo para que os evangélicos não se posicionassem politicamente. Então, qual foi um dos resultados disso? Cristão evangélico não pode falar de política. Porque se a gente falar de política, nós vamos ser perseguidos pelo sistema. E isso até hoje, mesmo depois de 25 anos do fim da ditadura, ainda está na cabeça dos evangélicos. Nós precisamos entender que isso é uma mentira que foi plantada pela ditadura e nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper porque... Fazer um caminho de volta, talvez. Exato. Nós, cristãos evangélicos, somos parte de uma sociedade, somos seres políticos, né? Não partidários, mas políticos, que devemos exigir direitos. Não é direitos para os evangélicos. Nós precisamos exigir da vereança, dos deputados, o quê? Saúde, educação, transporte público. Isso é parte do nosso mandato como cristãos. Porque nós não acreditamos que Deus vai fazer as coisas novas para todos. E é para todos. O texto bíblico diz isso. Então nós sabemos que a política é uma ferramenta de transformação social. E Deus quer transformar a vida das pessoas socialmente. Então, para isso, nós temos que nos envolver com política. Eu acho que uma questão é as direções, né? Eu acho que hoje está mudando, a gente estava conversando até aqui, quando o assunto é política, a alienação sistemática. Exato. Falou, crente não se mete em política. Sim. Então eles não entendem os porquês, né, os processos, como você falou até dessa questão de política pública, ou talvez um adesismo sistemático, que talvez a gente vê, até essa questão da ditadura traz, Exato. que se é o governo eu estou sempre com ele. Não importa quem governo, seja. Eu sou a favor. A favor. E talvez um pragmático clientelista, que eu acho que é até o outro extremo, Exato. que a gente vê do voto de cabresto, igrejas que querem benefícios, que é dando que se recebe. Por que esses extremos? Existe um caminho de equilíbrio aí, quando a gente fala disso, nós estamos trilhando uma melhora hoje, em 2014? Nós estamos passando por uma transformação, cara. Hoje, cada vez mais, nós temos grupos de cristãos participando desse processo e cada vez mais deixando esses 3 pontos que você colocou.
Existe ainda, é muito claro Muito, ainda, né? que nós somos os evangélicos na Câmara, nas câmaras, nas assembleias, são ainda reconhecidos pelo clientelismo e ainda por um certo adesismo. Mas nós estamos mudando. Cada vez mais hoje existe um grupo de pessoas interessadas nisso, né, em fazer políticas públicas a partir de princípios cristãos. É claro que nós estamos no início dessa discussão. Talvez nós levemos, sei lá, 20, 30 anos para ter uma transformação que seja realmente real. Mas nós estamos no começo. Né? Eu posso dizer para você que participei de um processo político agora. Né? Você coordenou a campanha da Marina Silva no estado de São Paulo, né? No Brasil, Não, no mas Brasil aqui, todo, ligado ao grupo de cristãos evangélicos. E o que a gente percebe é que surge um grupo de evangélicos querendo participar da construção do país de uma forma prepositiva, sem querer cargos, sem querer serviços do governo e sem adesismo. Nós queremos um país melhor. Nós acreditamos por quê? Porque isso é um mandato cristão. Deus nos chama a plantar o reino de Deus, e plantar o reino de Deus é justiça, é misericórdia, é bondade, é transformação. Então, cada vez mais nós temos evangélicos caminhando nessa pauta. Só que nós precisamos entender, esse é um processo da nossa democracia e da nossa sociedade. Então você pode dizer, com uma frase lá conhecida do arcebispo anglicano Gitari, do Quênia, que a política é importante demais para ser deixada para os políticos? A política tem que incluir todos os setores da sociedade, principalmente os cristãos. O texto bíblico diz que é o seguinte: aonde há luz, não há trevas. Se nós acreditamos que nós somos a luz de Deus nesse mundo, nós temos que levar a luz de Deus para a política. Se nós levarmos a luz de Deus para a política, as trevas vão sair correndo. Então nós precisamos parar com esse discurso que cristão não se envolve com política. Isso é mentira, isso é coisa, desculpa a expressão, é coisa do diabo. O diabo que quer isso? Deus não, quer... E não o contrário, como muitos dizem, o crente envolvido com política, isso sim é coisa do diabo. Muito pelo contrário. As pessoas de bem, e os cristãos são pessoas de bem, precisam se envolver com política. Mas você acha que isso também não é ressaltado, talvez seja a minoria, mas por causa dos escândalos que acontecem pela bancada evangélica, a gente vê tantas coisas, escândalos éticos e tudo mais, isso aí ressalta essa visão ou não? Querido, quando as pessoas de bem se omitem, as do mal prosperam. Martin Luther King, quando ele disse isso, ele sabia de uma forma clara. Quando as pessoas de bem não se posicionam, não ocupam os espaços, porque pensa o seguinte, o espaço político ele está ali para ser ocupado. Se não for ocupado pelas pessoas de bem, as pessoas do mal vão ocupar. Então nós precisamos parar com isso. Assim, por que os evangélicos ruins estão ocupando o espaço político? Porque os do bem ficam assim, eu não vou me envolver com política porque eu sou do bem. Então, meu amigo... É coisa de Deus, né? O crente... Não, Deus tem... Assim, a gente precisa parar assim, Deus não é Deus de todas as coisas? Ele não criou todas as coisas? Então, assim, Deus também criou a política e Ele é dono da política. Agora, se nós não nos envolvemos com a política, Deus não vai agir lá dentro. E aí Satanás vai fazer o seguinte, ele sabe que a política é um espaço que domina as pessoas, que exerce poder e influência sobre as pessoas. Então, é um local onde há uma briga ferrenha do mal. Então nós precisamos entender que os cristãos, principalmente num país como o Brasil, têm sim que se envolver em política. E nós precisamos mirar, por exemplo, nos Estados Unidos. Os americanos, eles têm uma política, um envolvimento dos cristãos em política, porque eles sabem que se nós nos envolvemos com política lá nos Estados Unidos, há uma forma de mudar a vida das pessoas. E nós não aprendemos isso no Brasil. Estamos aprendendo, vai demorar um pouco. Mas nós vamos chegar lá. Sim, eu acredito que sim. A gente vai agora parar um pouco. Você que está em casa vai acompanhar os 180 graus, que são histórias de vidas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram as suas histórias transformadas. Você vai acompanhar agora. Eu frequento a igreja evangélica desde a minha infância, por volta de 7, 8 anos de idade. Mas aí na pré-adolescência eu acabei parando, que entra aquela fase um pouco rebelde na vida. E aí aos 15 eu retomei. Mas aí aos 15 anos eu voltei, aí fui líder de jovens, louvava. Mas a igreja onde eu frequentava era uma igreja que não investia muito assim, em adolescentes, em jovens. E aí, com o passar do tempo, acabei assim, tendo algumas decepções. E aí, quando a gente se decepciona,
primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, né? Comecei a sair com os amigos, frequentar barzinhos, mas na verdade assim, eu nunca perdi o temor de Deus, né? Eu frequentava, mas assim, até um certo limite. Eu não bebia, não fumava, eu não era influenciada, na verdade, né? Só fiquei fora da igreja mesmo. Mas aí, com o tempo, eu senti a necessidade de voltar. Precisava, né, de Deus, não tem como a gente ficar distante de Deus. Quando a gente se distancia um pouco, apesar de eu não ter perdido o temor de Deus, a gente vai acostumando um pouco com o pecado, né? A gente vai indo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e quando vê, o pecado já vai entrando na nossa vida, né? Eu acho que em todo momento eu me sentia um peixe fora da água. Eu sabia que eu não fazia parte daquele mundo. Como eu frequentava desde a infância, a gente acaba tendo aquela sede de Deus, né? Porque quando você não está na igreja, você percebe que falta algo. Às vezes vai até faltando um pouco de fé. E aí eu não podia perder isso. E aí quando eu retomei, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida, trabalhar na parte também de perdão. Hoje eu consigo pedir perdão, liberar perdão, coisa que eu tinha muito orgulho, né? E hoje eu consigo tranquilamente fazer isso, porque só faz a gente crescer como ser humano e com Deus também, né? Eu vi realmente a mão de Deus na minha vida no meu casamento. Que aí nós marcamos a data do casamento pela fé. O emprego que meu esposo, na época era noivo, estava, ele não ganhava bem, e aí ele fez um acordo, e quando ele fez o acordo, ele estava desempregado, foi aí que a gente marcou a data do casamento. E aí, pela fé, Deus começou a prover, deu tudo certo, começou a aparecer presentes em dinheiro, descontos, e aí o casamento foi muito mais do que eu esperava, muito melhor do que eu imaginava. Você acabou de acompanhar 180 graus e eu quero dizer para você que Jesus ele tem poder para mudar a sua história, a sua vida e a sua família. Marcos, para a gente continuar, a gente estava falando aí que é um assunto interessante, terminou as eleições no domingo agora. É verdade. Né? Mas a gente foi marcado essas eleições, principalmente no segundo turno, por um tipo de maniqueísmo, né? Sim. Sou PT, é de Deus, o Aécio é o diabo e vice-versa. E vice-versa. E uma disputa muito polarizada. Como enxergar isso, esse processo? Como o cristão deve enxergar esse assunto? Que é óbvio, o cristão tem que ocupar esses espaços, mas como ocupá-los sem esse tipo de mentalidade maniqueísta do bem e o mal e tudo mais? Essa é a primeira coisa, Ricardo, que a gente tem que prestar atenção. Não existe governo inteiramente do bem e não existe governo inteiramente do mal. Essa posição é uma das coisas talvez mais trágicas para a democracia. Demonizar um determinado grupo político. Isso é ruim para a democracia brasileira. Mas é o que acontece, que aconteceu todo esse processo. Sim. Até porque os próprios partidos querem isso. Porque eu quero ficar, assim, eu quero ser o bom, o outro ser o mal. E na verdade, democracia, gente, na história da democracia, todo governo vai ter pontos positivos e pontos negativos. Então a primeira coisa que o cristão deve fazer é fazer uma análise crítica. Analisar friamente. Nós vamos ver que o governo Fernando Henrique Cardoso teve um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. O governo do presidente Lula teve um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins. E a mesma coisa da presidente Dilma. Então nós precisamos parar com o maniqueísmo de bem e mal. Então o óculos, não sei se você pode confirmar isso, o óculos do cristão, indiferente se ele é PSDB, se ele é PT, é muito difícil. O cara está num partido, é o óculos. Mas talvez uma maneira melhor de encarar essa questão é o cristão encarar de maneira apartidária, pode-se dizer, Lembra possível? Sim, claro. A democracia, ela não é criada por partidos. A democracia é criada por participação popular e pública. Então, como indivíduo, eu posso ser apartidário, mas ser político. E isso é importante. O cristão tem que ser apartidário, no sentido de ele pode participar de um partido, mas a discussão que ele vai fazer tem que ter um olhar apartidário. Tem que ser menos time de futebol e mais o quê? O que efetivamente está sendo construído para o país? E aí nós temos que olhar a história.
Eu não posso reduzir, por exemplo, assim, pegar um vídeo do fulano de tal ou do Beltrano e pegar aquele vídeo, o cara fez uma frase pronta de um marqueteiro e dizer esse cara é do bem e esse cara é do mal. Todo mundo tem a sua parte boa de história e todo mundo tem a sua parte ruim de história. Mas nós precisamos olhar a história que foi construída no governo Fernando Henrique, a história que foi no governo Lula, a história do governo Dilma e, graças a Deus, a história de outros presidentes que vão vir. Nós não somos refém de um partido ou de outro, nós somos uma nação. O plano real é o plano da nação brasileira. O Bolsa Família é um plano da nação brasileira. Não é do partido A ou do partido B. Mas assim, por que é tão difícil isso? Estou falando agora como... Porque a nossa analisar a questão, que é muito ampla esse assunto, mas falando como pastor evangélico, pastor de uma igreja, você coordenou a campanha da Marina Silva, e a gente vê a própria comunidade evangélica, lógico, é uma democracia, mas dividido com uma polarização maniqueísta. Por que isso? Exato. Porque a nossa democracia é jovem e a gente trata tudo como se fosse time de futebol. Essa é a nossa característica ainda. Nós somos extremamente futebolísticos ainda. Nós vamos precisar de mais uns 30 anos para deixar de tratar as coisas como se fosse time de futebol. Mas teria uma explicação até com isso. Sim, cultural. É cultura. Dizer. Não, a nossa democracia, Ricardo, ela é jovem. Nós estamos aprendendo a fazer democracia. Nós estamos construindo uma democracia. Por isso que ela traz paixão ainda. Sabe, quando a gente começa a ter uma democracia que as pessoas estão menos apaixonadas, ela é uma democracia mais madura. Porque a gente não vai tratar mais como se fosse uma paixão, vamos tratar como se fosse alguma coisa que é importante para as nossas vidas. Pense, os americanos têm 200 e poucos anos de democracia. Os ingleses têm 400 anos de democracia. Nós temos 25 anos. Então, assim, nós estamos ainda construindo, a nossa democracia é muito pequena. Então, você vê com esperança e bons olhos o processo? Claro, como é que você avalia isso? Claro. Nós somos um país, tínhamos tudo para dar errado. Somos a 7ª potência do mundo, nunca tiramos tantos pobres da pobreza, nosso sistema de educação está melhorando, nosso sistema de saúde está melhorando. É o ideal ainda? Não, vamos precisar de mais 50, 100 anos. Os nossos bisnetos vão ter um país muito melhor. O país que eu vivo é muito melhor do que o do meu avô, muito melhor do que o do meu pai, e meu filho que está aqui junto com a gente vai receber um país muito melhor. Ricardo, você lembra, nós vivemos num país que a inflação chegou a ser 1000% ao ano, 89 ao mês. Meu filho hoje consegue usar a mesma nota durante 10 anos da existência dele. Isso é uma conquista da nossa democracia. Nós não podemos perder isso de vista. Então nós vamos ter um país melhor. Por quê? Porque nós queremos isso. E nós estamos fazendo isso. Legal. Marcos, a gente vai continuar essa nossa conversa. Sim. Semana que vem, você que está em casa, você vai poder acompanhar o programa na íntegra nas redes sociais. E nós vamos voltar a falar sobre política, sobre sustentabilidade. Queria que você que está em casa, que acompanhou, divulgar para quem está em casa nas redes sociais para assistir essa primeira parte. E também convidar os seus amigos para assistirem aqui o nosso programa. Quero agradecer, a gente vai voltar na semana que vem com esse assunto. Olha, uma excelente oportunidade. Eu agradeço muito, Ricardo, o convite. É bom demais ter pessoas nos assistindo e saber que nós podemos fazer a diferença sendo cristãos, sendo cidadãos. É um prazer estar aqui. Eu quero indicar um livro, que a gente faz isso em todo o programa. Esse é um livro interessante, vale a pena você adquirir. Visões e Ilusões Políticas, que é uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Você quer se aprofundar nesse assunto de ideologias, de política, você pode adquirir na livraria Sonhe com Amanhã, lá na Igreja Batista Bethesda, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30, e após as nossas celebrações, dentre centenas de títulos que você pode adquirir lá. Você vai ficar agora com Percepções, que é uma palavra para o seu coração. Uma das histórias que eu mais gosto é aquela que conta que um lavrador, um cristão convicto, ele foi convidado para uma festa na cidade grande. Chegando lá, ele ficou impressionado com a quantidade de alimentos, do buffet, a sofisticação da festa, que era muito mais do que ele poderia imaginar. As pessoas, quando abriu o buffet, corriam rapidamente para se servir. Pelo que aquele lavrador, humilde, ele postou as mãos e agradeceu a Deus pelo alimento. Um casal na sua frente começou a ridicularizá-lo e disseram assim: na roça ainda se faz assim? Pelo que ouviu, a resposta do matuto: bem, nem todas as pessoas fazem isso lá. As vacas, quando eu solto do curral, elas saem correndo direto para se alimentar, assim como os porcos que vão direto para o coxo. A grande realidade é essa. A gratidão é um retrato do nosso coração, do estado da nossa alma. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5,18,
em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Esse é talvez um grande segredo para mudar a sua circunstância, mudar a sua situação, que não é ter uma mudança real financeira, mas é talvez mudar os óculos aos quais você a enxerga. Sabe qual é a chave para um coração transformado? Ela se chama gratidão. Por isso que Jesus diz, em tudo dai graças. Você quer ter uma vida transformada? Comece a aprender a agradecer por todas as circunstâncias. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, ao invés de reclamar por aquele que você ainda almeja. Agradeça a Deus pela sua família. Eu tenho convicção que isso vai transformar a sua circunstância e a maneira com que você vai enxergar as coisas. De fato, a gratidão é a porta que faz com que nós venhamos enxergar Deus na nossa história. A gratidão é a possibilidade de Deus transformar e mudar a nossa perspectiva. A gratidão é que traz alegria para todas as circunstâncias e as dádivas que nós temos e que muitas vezes nós não reconhecemos. Por isso que a palavra de Deus é um mandamento onde ele diz, em tudo dai graças. Esse é o desafio para você. Dê graças a Deus, comece a praticar isso. A sua vida será transformada, você estará pronto para viver uma vida com excelência. Chegando ao final, mais um Viva com Excelência. E eu quero agradecer a sua audiência e desafiar você a continuar conosco na semana que vem, que é a continuação desse bate-papo. O programa vai estar na íntegra nas redes sociais, para você espalhar para os seus amigos. Divulgue o nosso programa através das redes sociais. Também eu quero convidar você para estar conosco lá no Clube Atlético Piracicabano. Todo domingo às 18h30, a Igreja Batista Bethesda se reúne lá e vai ser uma grande honra receber você e poder abraçar você e orar por você. Fique com Deus, uma boa semana, Deus te abençoe, viva com excelência.